passar uns mensagens para vocês, porque eu não sou coach, como tem muitas pessoas hoje em dia na mídia, mas eu vou passar uma mensagem para vocês da Bíblia e eu vou tentar motivar vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li isso daqui, e eu quero que vocês entendam o que está dizendo. É em Marcos 16:15, que diz: E ele disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito forte esse versículo aqui, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Às vezes a gente não sabe muito o significado disso daqui. Pensa que o id pode ser ir pelo mundo, falando, eu fui em todos os países, mas não. O irmão Jonas aqui, ele pode falar para vocês o que realmente quis dizer esse id, nesse versículo aqui da Bíblia. Você pode explicar, irmão Jonas, no original? Paz e graça a todos. Então, muita gente, quando lê esse id, do jeito que é ensinado hoje em dia, seria a pessoa acho que é fundar uma igreja, né? Começar a fazer essas pregações, várias pregações espetaculares, falar como se fosse um grande de um orador, um grande de um coach, né? Que nem o próprio irmão Jonas falou. Só que você estuda, você vê que na verdade esse id, a palavra que foi utilizada ali, pode significar a continuação de uma jornada pessoal. Os discípulos continuarem aquilo que já estavam aprendendo, o que Jesus quer dizer, com ele na terra, continuarem aqueles ensinamentos, e por meio de atitudes dele, por meio da convivência que eles tiveram, eles se fortalecerem na fé, e conforme as pessoas iam vendo essas atitudes dele, a diferença que eles tinham para as demais pessoas, eles se apaixonariam pelo Evangelho e começariam a querer buscar o Evangelho, aprender mais. É isso que significaria esse id, essa jornada pessoal em busca de Deus, a continuação dela. Não é você sair por aí aos quatro cantos do mundo fazendo pregação, missionário, o que é importante. Mas se não tiver mudança interior, vai adiantar do que, irmão Fábio? Paz de graça a todos. Vocês colocaram um tema muito maravilhoso hoje. Nós demoramos um pouco só a fazer esse vídeo para ter um pouco de cuidado para entrar nessa área, né, Jonatas? Sim, que a gente vai tocar em ferida de muitas pessoas que pensam que o Evangelho é falado, mas até Jesus Cristo, quando ele vivia o Evangelho falado, ele tinha problema. Você vê toda vez que ele ia na igreja, a igreja queria apedrejá-lo, né? Procurava para matá-lo. O Evangelho, na realidade... Expulso muitas vezes. Expulso muitas vezes. Não muitas vezes, mas sempre, né? O Evangelho, irmãos, o Evangelho, primeiro ele tem que ser vivido e depois falado. Vamos supor, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo é dentro da tua casa. Primeiro tem um cômodo que tem uma pessoa trancada nesse momento lá, que entra dentro da sua casa, nem fala direito com você. Já entra com o celular, não diz benção pai, não diz benção mãe. E aquele campo missionário ali está muito sedento de uma palavra. Viu, Jonatas? Está sedento de uma palavra. Aí depois você vê uns filhos educados, você diz, poxa, como um filho desse cara é tão educado, ele vai bem na escola, mas isso custa tempo. A base. As pessoas hoje não querem perder tempo. Ele quer pegar aquele filho, levar em uma igreja, e vocês viram, irmão, e não dá certo, porque vocês viram que muitas pessoas mal intencionadas estão migrando para alugar, principalmente alugar uns templos bem grandes assim, parede preta, parede branca, rosa, independentemente, e começa a acariciar vocês, e vocês bancam por isso. Posso até ir numa igreja, mas se a minha vida não for evangelho, não seja vivido... Por exemplo, eu tenho um canal aqui, a gente fala mais com Jesus, mas se eu, na minha escola, não vivo o evangelho, se Jonatas na escola dele não vive o evangelho, se Fábio no emprego dele não vive, quando os caras vão olhar no nosso canal e quando a gente for estar lá, vai rir da cara, a gente vai ser uns bocós. Aí, vivendo aqui, tá falando bocós assim, irmão, você vai ser embalado e não se atenta aí a Bíblia. Você entendeu?
Porque quando, eu voltando de novo o raciocínio, falando que essas pessoas alugam galpões enormes para acariciar vocês, o que acontece? Eles jamais vão educar seus filhos. Não vai educar vocês, porque evangelho, antes de ser falado, ele tem que ser vivido. Os seus filhos têm que ser educados pela sã doutrina de Cristo. Mas tudo que o homem põe o dedo, irmão, apodrece. Se o homem tenta te acariciar com esses templos, mega templos, com essas megas operações de coaches, mega pregações. Irmãos, tem pessoas que eles atentam a megas pregações. Deus falou comigo, Deus falou com a minha família. Não falou não, irmão. Não falou não. Sabe por quê? Porque o evangelho é vivido. Ele falado é muito vago. Tem muitas pessoas dentro dessas igrejas que estão em tempo de se suicidar. Pessoas vazias, pessoas que passam para você coisas que não é. Por isso que vocês se frustram quando vocês dizem assim, mas fulano ele estuprou o ciclano, mas fulano ele está roubando o dízimo, o outro está roubando isso. Por que vocês se frustram? Porque vocês focam muito no que eles falam. Vocês não focam muito no que eles vivem. E pessoas como nós nunca somos exemplos. Está vendo esse rapaz aqui? Esse e eu, minha esposa que está gravando ali com o celular. Nós não somos nada de exemplo de vida para ninguém. Pelo contrário, irmãos, vai tomar exemplo na palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser falada. É que José foi no Egito e viveu isso e viveu aquilo. Foi ser um governador. Não. É que Davi foi um grande rei. Não é nada disso, irmãos. É para você ver o viver deles, como é que você não deve fazer para não errar. Vamos supor, eu sou um exemplo de quê? De você não fazer nada do que eu faço. E você entende essas coisas quando você tem a intimidade. Deus não quer uma mega privação, uma coisa bonita. Deus quer a sua intimidade com Ele. Aí você vê muitas pessoas dentro das igrejas acariciadas com doutrinas mortais, mais uma vez essa frase. Por quê? Porque eles vão no embalo. Eu nasci dentro da igreja. Eu vou morrer dentro da igreja. E o que é que você está fazendo com isso? O mundo, irmãos, muitas pessoas mal intencionadas, irmãos, estão migrando para as igrejas para manipular vocês, irmãos. Eu não estou dizendo que não é para congregar. Eu só estou falando para vocês ser um exemplo lá dentro. E não ir junto com a manada, você ser exemplo lá dentro. Porque Deus, desde o início, pegou pessoas para ser exemplo do mundo. Primeiro, ele queria quem como exemplo do mundo? Adão. Adão falhou. Depois ele queria quem? Que pessoa, que povo para ser exemplo do mundo? Israel. Israel nunca foi exemplo para ninguém. Hoje, nos nossos dias, quem Deus levantou para ser exemplo? O povo de Deus, chamado igreja. Mas que exemplo a igreja está dando às pessoas? O que não se deve fazer. Ô irmãos, aí, o que não se deve fazer, e você tem que tirar, irmãos. Você não pode generalizar o que, vamos supor assim, o povo de Israel. O povo de Israel não dá exemplo a ninguém. Sim, tem pessoas que dão exemplo dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde vai. Aí você não generaliza. Deus confiou a igreja para dar exemplo. Mas se eu for ver a grosso modo, que igreja está dando exemplo à humanidade? Tá tudo perdido. Aí a pessoa se espera de, tá tudo perdido mesmo. Você viu o que o pastor fulano de tal está fazendo? Ele está estuprando as crianças. Você viu o que o pastor fulano de tal? Vai logo no pastor, irmão. Mas tem pessoas dentro desses templos, irmãos, sinceras, que procuram educar seus filhos no caminho que devem andar, não olhar as pataquadas que tem dentro desses templos, as palhaçadas, se desviar. Aí você não fica falando mal, porque a igreja é instituída por Deus, mas colocada o dedo do homem apodrece. Jonathan tem até um exemplo, irmão, para falar sobre o que está acontecendo em igrejas. Vamos supor, a palavra é divina, a palavra é pura, mas ela está sendo mandada para as pessoas distorcida, porque é que nem eu te oferecer um copo de água, falar, esse copo foi tirado da fonte de água mais pura, limpa e cristalina que existe em todo esse planeta, só que ela veio por meio de um cano que está sujo, velho e enferrujado. Você vai ter coragem de beber essa água?
Mesmo sabendo de onde é a fonte? Jonatas, eu não podia deixar de avisar as pessoas que essa ilustração maravilhosa é o ápice do vídeo. Porque nós temos uma conversa antes de começar o vídeo, e eu falei para ele, né? Esse é o ápice do vídeo. Não é que a palavra de Deus ela não pode ser pregada mais. Não é que a palavra de Deus não pode ser falada nos templos. Não é que a palavra de Deus não é para ser pregada a cada criatura, ou ir por todo mundo e pregar o evangelho. É da forma que é pregado, irmão. Quem está pregando esse evangelho? De que forma está chegando esse evangelho a teus filhos? É que você tem que seguir o mundo? É que você tem que fazer isso mesmo e todo mundo está perdido? Nada disso, irmão. Você tem que ser diferente no meio da população. Fala, irmão Jonatas. Fala, irmão. Então, irmão Fábio, isso que o senhor falou é muito importante, porque hoje em dia o problema que tem nas igrejas, como o próprio irmão Jonas falou, e a gente vai repetir de novo, é do coach. Esses coaches hoje em dia que estão dentro da igreja só fazendo pregações, que não são pregações, são palestras motivacionais, são autoajuda, coisa que a pessoa podia muito bem fazer lendo o versículo da Bíblia, Provérbios, Cânticos, Salmos, para poder se sentir inspirado, se sentir mais perto de Deus. O que eles deviam estar ali era trazendo a verdade de Deus, que assim como no tempo de Israel foi jogado por terra, para trazê-la de volta. Mas o que eles fazem é dizer que Deus me disse que ele vai entrar na sua vida, ele vai mudar tudo, vai fazer isso, aquilo, não sei o quê. Por que Deus não falou diretamente para as pessoas para reavivar essa pessoa? Precisava ter falado para um pastor que é dono de não sei quantas igrejas, que faz isso, aquilo, para poder... Você vê quando a palavra ela não é bem direcionada da parte de Deus. Você tem esses coaches que são treinados para tirar teu dízimo, porque são tuas atores. ofertas, porque são atores, eles vivem disso. Mas quando chega vamos supor, essa pessoa, esse membro dessa igreja, chegou ali e ele se sente bem, aí volta para casa. Chega com essa mensagem que tudo vai dar certo, mas quando chega em casa o filho diz assim, mãe, pai, o bujão secou. Aí você vê que a pessoa não tem raiz na Bíblia, né? A pessoa tem raiz no que aquele pastor falou. Aí a pessoa diz, mas por que meu bujão secou? Não ia ter problema nenhum. Aí chega em casa, mãe, pai, fulano, o seu filho pegou seu carro bêbado e bateu e sofreu um acidente e morreu. Aí a pessoa diz assim, como é que Deus está comigo se meu filho morreu? Meus irmãos, como é que você vai medir a palavra de Deus por uma pessoa irresponsável que está dentro das igrejas para te enganar? Irmãos, como é que tu vai medir o caráter de Jesus Cristo através de um pastor irresponsável que está dentro das igrejas para só tirar a tua lã? Se baseia nele para querer julgar Jesus. Irmãos, enquanto você estiver aqui nessa terra, tereis aflição. Se tu quer seguir Cristo, todo dia negue-se, pegue tua cruz e siga Jesus. Todos os dias. Essa é a mensagem de Jesus. É você servir o próximo. É servir. Não é dizer assim, eis que eu te digo que vai acontecer isso e aquilo, porque você sabe que tua vida está na mão de Deus. Isso é quando você está enraizado na santa palavra de Deus. Mas quando você está enraizado numa denominação, que é difícil, porque vamos supor, quando ele fala uma coisa, ele tem duas chances, acertar e errar. Quando ele acerta, dificilmente você sai desse laço, desse passarinheiro, desse engano. Quando ele erra, você fica meio balanceado, mas daqui a pouco você se emociona e volta. Dificilmente você vai servir ao Deus da Bíblia. Porque são bons nessa parte da psicologia, são bons para poder manipular você. É uma hipnose de verdade que eles fazem. Exatamente. Uma manipulação. Eles chamam as pessoas, eles têm aula de teatro, têm aula de como funciona a mente humana, tudo para poder entender como fazer você ficar na mão dele. As músicas. Lavagem cerebral não é coisa de filme. Lavagem cerebral é coisa que acontece cada vez no seu dia a dia. Sim, lavagem cerebral. Você acha que é que nem filme, né? Que vai prender seu olho, vai deixar você sem conseguir olhar para nenhum dos lados e vai passar um monte de imagem para deixar você louco. Não. A lavagem cerebral de verdade, ele vai fazer como? Por meio de palavra, vai falar, vai ser um bom orador, vai conseguir manipular você aqui dentro. E lembra que eu falei para vocês? O evangelho primeiro é vivido
e depois, Falado. se necessário, Falado. falado. Porque tem muitas das pessoas que estão te incentivando a coisas que nem eles vivem. Aí o que acontece? Aí eles estão em tempo de se matarem, se drogar e se matar. Por isso que vocês ficam revoltados quando dizem assim, pastor fulano de tal foi pego numa boate. Pastor fulano de tal foi... Por isso que vocês patrocinam esses pecados deles. Vocês quando chegam ali na salva e depositam o seu suor, o seu tempo, porque dinheiro, irmãos, não é um bem material, é um bem espiritual, porque você gasta tempo para ganhar ele. E você está depositando ali para aquelas pessoas continuarem vivendo da forma que eles vivem. Você sabia que o primeiro patrocinador desses erros do mundo é você? Você sabe por que o mundo perece? Porque gasta muito tempo, que é o dinheiro, com coisas que não é pão. Se você gastasse o seu dinheiro com coisas que é pão, você não esperava o seu vizinho estar passando a necessidade e depositar na igreja, para a igreja voltar e depositar para ele. Vocês iam direto no seu vizinho e dizer assim, o que você está necessitado? Ele vai dizer de tudo, mas você não tem condição de dar tudo, dá a palavra de Deus. Viva o evangelho do lado Que dele. é o tudo. Viva o evangelho do lado dele. Chega para ele está precisando de uma coisa material, chega e disponibiliza com aquele dízimo e dá a pessoa. Você entendeu? Não você está patrocinando pessoas, está tendo suas vidas de luxo, que eu não vou falar aqui. Viva o evangelho, irmãos. Viva o evangelho. Porque como Tenta a viver o própria evangelho. Bíblia fala, eu vou falar no original porque a tradução está um pouco errada. O Senhor é meu pastor e de nada eu vou sentir falta. Eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. O que eu tenho já é o suficiente. É verdade. Quando tem Deus, o que a gente tem é suficiente, né, irmãos? Agora, quando a gente não tem Deus, Sempre quer mais. tudo que você tem É pouco. é pouco. Você é uma pessoa que mal agradecida. Pode ter milhões, mas não vale de nada. Por que você é uma pessoa mal agradecida? É porque você chega nas igrejas e diz que você vai ganhar tudo. Aí você tem que dar seu tudo para ganhar tudo. Aí no final Deus não tem nada a ver com aquilo e você vai responsabilizar o pastor? Não. Se você for responsabilizar o pastor vai dizer que você não tem fé. Aí você vai responsabilizar quem? Deus. Que Deus? Você nem sabe que Deus existe. Nem o pastor também. Se você, irmão, não procurar intimidade com Deus, essa é para finalizar. Se você não tentar ter uma intimidade com Deus, jamais você reconhecer esse Deus. Aí, naquele grande dia, ele pode até falar para mim também, afastai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Porque você achava que me conhecia, mas na vida de conhecia alguém que mentiu dizendo que me conhecia. Agora eu quero que uma pessoa maravilhosa e importante também na minha vida se despeça do vídeo e agradeça as pessoas, pede aquele like maravilhoso. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou pedir e não tem como você pedir. Pode falar, irmão. Quero agradecer por você ter chegado nesse vídeo. Você deixou a gente entrar na sua casa, falar com você, fazer parte da sua convivência. E eu quero que isso fique para a sua vida inteira. Muito obrigado por chegar no final do vídeo. Dá like. Compartilhar. Eu só quis te ajudar. Se não for pedir muito, se inscreve, dá o like e não se esquece de compartilhar. Tchau. Tchau. Tchau.